Um empreendedor que tem na felicidade a maior motivação. No Jogo Aberto, uma entrevista com Pedro Salomão, o criador da Rádio Ibiza, a primeira empresa a utilizar o conceito de identidade musical. A Rádio Ibiza ela é uma rádio diferenciada. Ela não trabalha com os padrões que a gente conhece das rádios comuns. Como é que é você trabalhar com esse marketing sensorial que vocês fazem de uma loja, que ele vai muito mais do que você só fazer a identidade dela? E o que esse marketing sensorial ele traz de diferente pra gente? Bom, começando pelo final, o marketing sensorial, como ciência, né, como guarda-chuva, a gente costuma dizer que ele é a verdade da marca, porque quando a gente fala dos sentidos, né, tanto na vida pessoal, enfim, ou no ambiente de loja, no ambiente profissional, a gente está falando de algo que é genuíno nosso, né, intuitivo, né. Quando a gente fala de cheiro, né, você não consegue sentir um cheiro que você não gosta, mesmo que seja para agradar seu namorado, né? Você não consegue comer uma comida que você não gosta, nem olhar uma imagem que te causa repulsa. Então, o uso do marketing sensorial como ferramenta, né, de posicionamento de marca ou de incremento de pontos de venda é você trazer essa verdade das marcas para dentro dessa comunicação. O que é um alinhamento, de uma maneira geral, com a demanda do mercado atual, né? A geração de vocês, graças a Deus, eu estou fora da geração Y, por um pouquinho, mas estou. A geração Y trouxe para a gente essa vontade, né, de ter acesso e de ter alinhamento com a verdade. Então, quando a gente começou a fazer isso, primeiro através da música, depois da imagem, e hoje a gente faz até a consultoria para a parte de cheiro, o que a gente queria propor era esse alinhamento entre o que o público esperava e as marcas podiam oferecer. Então, quando a gente fala de música, né, e de uma rádio que a gente fala, na verdade, a gente chama de identidade musical, o que a gente está propondo, o que a gente estava propondo há 10 anos atrás, a empresa está fazendo 10 anos esse ano, era o uso da música como ferramenta de comunicação para as marcas. E por que a gente propôs isso há 10 anos atrás e era inovador no mundo inteiro? Porque a gente entrou no momento da crise. Eu costumo dizer, se você é brasileiro e você não é inteligente, você tem a obrigação de gostar da crise. Era o meu caso, né? Brasileiro nato e não inteligente. Então, na crise é quando você não tem competição, né? O inteligente, o genial, eu nasci numa família de mulheres geniais, minhas irmãs, minhas primas, elas gostam de competir, né? Então, assim, ela escolhe a faculdade mais difícil, o curso mais difícil, e a vida inteira, né, vai fazendo um curso atrás do outro. Quando você não é inteligente, você quer... Deixa eu ir ali quando ninguém está fazendo nada. Eu montei 5 empresas, todas na crise por causa disso. E a crise que a gente encontrou quando a gente foi montar a Rádio Ibiza era a crise do mercado fonográfico. As gravadoras e o mercado da música não conseguia definir muito bem o que estava acontecendo há 10 anos atrás. O que se sabia era que as pessoas estavam... A pirataria estava em alta porque as pessoas estavam deixando de comprar mídia física e comprando música, baixando música, compartilhando música nos então novos, né, nos novos programas de compartilhamento, Napster, enfim, o MP3 começando a acontecer. E aí a gente percebeu que enquanto todo mundo só falava da crise, o mercado vai acabar, as gravadoras vão falir, ninguém mais compra música, tinha um dado de mercado em 2006 que dizia que nunca tinha se produzido tanta música quanto naquele ano. E aí a gente falou, poxa, se as pessoas estão produzindo tanta música assim, né, como nunca produziram antes, a gente não tem crise, porque a matéria-prima está abundante. A gente tem uma nova formatação de mercado. E aí, eu lembro que foi um divisor de águas, porque isso é uma ideia, né, garoto ainda, muito novo, ter uma ideia dessa, você ia taxado como maluco, né? E aí a gente falou, não, assim, era muito óbvio pra gente. As marcas, elas precisariam entender de música, porque o que a gente estava vendo acontecer no comportamento do consumidor é que todo mundo estava consumindo música. E não mais a música que era obrigada por um programa de TV ou por um programa de rádio. Você escutava o que você queria, porque você podia embarcar no seu telefone do jeito que você queria. Então, se todo mundo estava consumindo música, música ia virar uma commodity. E as marcas iam ter que entender de música. Foi assim que nasceu a ideia da Rádio Ibiza. A gente virou a primeira agência de música, né, que se tem conhecimento. E a gente passou a trabalhar a música como uma ferramenta de comunicação. E quando você vai fazer o marketing sensorial de uma determinada marca, qual é a pesquisa que a Rádio Ibiza geralmente ela faz? Quais são os passos dessa pesquisa, mais ou menos? Essa pergunta é ótima, porque até quando a gente vai fazer a apresentação da Rádio Ibiza, a gente fala que a gente usa tudo que for possível, tudo que a gente puder receber de informação, vira conteúdo, vira input para a gente transformar numa programação musical. Então, por exemplo, quando a gente fala, dividindo um pouco os setores, né? Quando a gente fala de moda, o fast fashion, né, esse movimento que
eu sei que você gosta de moda, que você falou que você queria ser jornalista de moda. O fast fashion, ele trouxe pra gente uma velocidade, né, da produção. de produção e de tema, né, e de conceito que tornou obsoleto o que a gente estava vendo até 15 anos atrás. Sim. A gente tinha décadas de comportamentos fashion, né? Então, por exemplo, os anos 70 com a boca de sino, durou 10 anos. Hoje em dia, a moda dura 6 meses, né? Os temas de coleção acabam. Sim. Então, como a gente atende 50% dos nossos clientes estão em moda. Então, a gente tem que estar, a cada 6 meses, recriando toda uma identidade musical. Então, aí vai tecido, vai tema de coleção. E aí, você pode imaginar que a gente já teve dos temas mais diversos possíveis que tinham que virar música. Então, uma coleção, eu lembro de uma coleção da Maria Filó uma vez que foi perfume. A gente tinha que fazer alguma associação àquilo. Teve coleção Japão, de país tiveram várias, né? Enfim. E a gente tem que elaborar uma pesquisa que traga um conceito musical, obviamente, dentro de tudo. E aí vai tecido, vai história da marca, vai coleção, aí apoio de todo o material impresso que a marca está usando, estampa, enfim, tudo que imaginar. Na gastronomia, vai desde a história do chefe até o ambiente arquitetônico do restaurante, né? Então, assim, tudo que a gente pode receber, e essa é a parte mais deliciosa do trabalho, essa possibilidade de conversar com o cliente e receber tudo quanto é informação, juntar isso tudo no liquidificador lá no departamento de criação e pedir para que isso seja, transformado em música. Depois, então, que vocês montam essa identidade sensorial, como é que a rádio ela lida com a parte de direitos autorais dessas músicas? Como é que funciona isso? É importantíssimo dizer, até porque essa discussão está bem fresca, né, na cabeça de todo mundo. A gente, obrigatoriamente, a gente exige o pagamento do ECAD. O ECAD hoje é o grande responsável pela arrecadação dos direitos autorais, né, o único hoje, né? Então, a gente está passando hoje por uma transformação muito grande da relação das gravadoras com o mercado de uma maneira geral. O digital deixou de ser um meio acessório para ser o meio principal. Então a gente está tendo hoje algumas reformulações. Mas o que a gente, primeiro que toda a responsabilidade, nem que a gente quisesse, a gente não poderia se responsabilizar civilmente ou, enfim, intelectualmente pelo uso da música, né? Isso é um direito adquirido por quem contrata a gente. O que a gente faz é indicar que seja usado o caminho. E o caminho hoje, né, que tem que ser usado é o pagamento do ECAD. Como é que você conseguiu, através do marketing sensorial, você transformou a música no meio de comunicação, assim, você levou ela para o meio de comunicação de uma loja, e como através disso você consegue lidar com diversos públicos? Porque, ao meu ver, eu gosto de um determinado gênero de música e você provavelmente de outro. Como é que você consegue pegar e englobar várias pessoas de vários estilos diferentes que talvez não gostem de uma determinada música X, mas se identificam com a marca que você está trabalhando? É o maior desafio, né? Principalmente quando a gente fala de consumo em ponto de venda, né? Porque a gente faz também uma parte digital muito grande, enfim, de apoio de web, de lançamento de canal de rádio web, mas no ponto de venda principalmente, o maior desafio que a gente tem é tentar agradar gregos e troianos. E não é só o público, né? A gente tem que levar em consideração a equipe de venda, que é quem tem o maior número de permanência, de horas permanecidas dentro daquele ponto de venda, né? O que a marca, no seu conceito amplo, quer passar e o que o cliente quer escutar. Mas, quando você faz uma analogia direta, por exemplo, com design, né, é a mesma coisa. Quando é que você escolhe a cor de uma logomarca, né? Assim, ela tem a ver com os arquétipos que aquela marca está querendo passar, né? De repente você vai usar o laranja porque é uma marca que está trabalhando mais com energia, né? O vermelho porque é uma área que está trabalhando mais com a coisa passional, ou o azul porque é na área médica ou na área institucional. Tem algumas diretrizes. É o que a gente faz com a música, né? Não necessariamente você tem que escutar uma música de um gênero que você goste para gerar identificação com a marca, muito pelo contrário, né? Então, por exemplo, quando você entra num case, vou te dar um exemplo aqui, até de gênero definido, a Reserva, né, o grupo Reserva, a loja Reserva, é um baita case de comunicação dos maiores do varejo masculino do mundo, né? E lá a gente tem o uso de uma música eletrônica desde a fundação. Então, assim, se você me perguntar, Pedro, a Reserva é rock and roll? Ela é rock and roll, mas o rock and roll não toca dentro da loja, né? Ela já fez campanha com o Lobão, por exemplo, que é mais rock and roll do que o Lobão. Mas a gente leva o Léo Jaime, né? É um dos garotos propagandas da marca, mas dentro do ponto de venda, a gente tem uma programação basicamente 90% eletrônica. E por quê? Porque a gente percebeu, quando a gente foi criar lá atrás, que o que ditava todo o ambiente de venda era o comportamento da equipe.
A grande diferença que a marca estava propondo quando ela chegou no mercado era uma equipe com treinamento diferente. Eu lembro que uma coisa marcou muito a gente. As escadas eram de metal, são de metal ainda, né, para subir para o estoque. E o responsável pelo treinamento das pessoas falava assim, a música tem que dar o ritmo da batida da escada. As pessoas têm que subir a escada com vontade para pegar a roupa. Né? E era a batida do eletrônico. Então, assim, tudo pode virar referência de música. Né? Quando a gente foi fazer a música brasileira na Farm, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, a Farm está com a gente quase desde o começo, era curioso, porque ninguém escutava música brasileira, imagina, era o auge do indie e do lounge. E a gente propôs música brasileira naquela marca que era super trend. Eu lembro que depois de 6 meses a Farm usando música brasileira, o mercado inteiro começou a usar música brasileira regional dentro do ponto de venda. Também faz parte do nosso trabalho encontrar essas identificações, né? E aí é um trabalho muito mais subjetivo, né, e inspiracional do que técnico e científico. Como você conseguiu tirar a felicidade como inspiração para crescer a sua empresa, se desde muito novo, 21 anos, né? Você trabalhou no meio do capitalismo, de empreendedorismo, e é um meio muito cruel, ao meu ver, ao nosso ver, creio. Como é que a felicidade ela foi a base para você montar uma empresa? Eu acho que... Eu não vejo essa crueldade toda no capitalismo, não. Eu acho que a meritocracia, né, de uma maneira geral, ela pode ser valorizada, né? Você está trabalhando mais, está produzindo mais. Eu não tenho muito questionamento com isso. Eu só acho que a felicidade... o tema do livro, né? Eu lancei um livro que é Empreendendo Felicidade. E foi muito complicado usar esse nome felicidade. Porque eu lembro que quando eu conversava com a editora, eu falava, olha, felicidade para mim leva a autoajuda. Né? Quando você vai falar de felicidade, vai começar a falar de felicidade agora. Vem um cara aí falar de viagem para o Butão, ou vem um cara falar de um chá novo que leva a felicidade. Eu costumo dizer que a felicidade não tem absolutamente nada a ver com, pelo menos o que eu proponho, né, falar sobre felicidade, não tem nada a ver com autoajuda. Tem a ver com estratégia. A felicidade é uma estratégia de sobrevivência hoje. A geração de vocês, graças a Deus, não abre mão da felicidade. A minha, a dos nossos pais, dos nossos avós, tinha às vezes que abrir mão da felicidade. Né? Você escolhia a faculdade que a tua família queria que você fizesse, você casava com alguém que agradava a sua família, né? Você seguia mais ou menos, você tinha poucas rupturas no seu caminho, porque tinham padrões muito bem definidos. A geração de vocês é uma geração que casa com quem quer, quantas vezes quer, usa a cor do cabelo que quer, tem opção sexual que quer, faz o que quer da vida. É uma geração que não abre mão da felicidade. Então a felicidade precisa ser entendida como estratégia. As marcas, as faculdades, as empresas, os casamentos, os maridos, as mulheres que não quiserem fazer as pessoas que estão em volta felizes, vão ficar obsoletas. Então, eu muito cedo percebi, né, que a felicidade era o que podia existir de mais atual dentro de uma nova atmosfera que a gente estava encontrando nas relações. E como eu nunca abri mão da minha, né, assim, na família, enfim, em todos os aspectos da minha vida, eu falei, cara, não é justo eu fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. E geralmente é o que a gente faz, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, eu escutava muita gente falar assim, eu quero montar um negócio, porque o dia que eu montar um negócio, meus funcionários vão trabalhar dessa forma. Eu falei, poxa, quer dizer, quando você é funcionário, você não quer que as pessoas te tratem assim, mas aí quando você vira, você trata as pessoas como você não gostaria de ser tratado. Não tem lógica, né? Então, eu acho que desde muito moleque eu falei, cara, a gente tem que ser feliz, tem que juntar a felicidade como estratégia. E, graças a Deus, deu muito certo. Pedro, obrigada pela participação no Jogo Aberto. Gostei muito de conversar com você. Eu que agradeço demais. Um beijo para vocês todos aí da UVA. Gente, o Jogo Aberto fica por aqui.